72ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, meu boa noite, internautas também, meu boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Álvaro José Val Girioli, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 20 de julho de 2026. Os favoráveis à não leitura da ata da sessão anterior permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, a ata fica à disposição na Secretaria da Casa. Um ofício GP 256/2026 é um requerimento, uma resposta de um requerimento do senhor prefeito municipal de número 6231/2026, endereçado à vereadora Poliana Caroline Quirino, fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Está pedindo prazo aqui, Poliana? Ok, então. Mais 15 dias para a resposta para a vereadora Poliana Caroline Quirino. Ofício GP 249/2026. Barra Bonita, 16 de julho de 2026. Senhor presidente, submetemos à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei número 11/2026, que redefine a faixa marginal da área de preservação permanente, APP, do Córrego do Moraes, no município de Barra Bonita. A presente propositura decorre da necessidade de cumprimento de ação judicial em trâmite, processo número 380-87-2007, 8 de 26-63, que determinou a recuperação ambiental da APP do Córrego do Moraes, situado na Avenida Papa João Paulo II. Ocorre que, ao longo dos anos, a área urbana no entorno do referido córrego consolidou com a implantação de loteamentos, edificações residenciais e comerciais, infraestrutura de drenagem, esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, iluminação pública e sistema viário, caracterizando-se, portanto, como área urbana consolidada, nos exatos termos do artigo 3º do inciso 26º da Lei Federal nº 12.651/2012. Neste contexto, verifica-se a existência de diversas construções consolidadas na faixa de 30 metros da APP, o que torna materialmente inviável a aplicação da largura originalmente prevista para a legislação federal, sob pena de se promover desapropriações e demolições de imóveis regularmente edificados e ocupados há décadas, com graves consequências sociais, urbanísticas e econômicas para o município e para a população local. Diante desse cenário, a reedificação da faixa marginal para 15 metros mostra-se não apenas juridicamente possível, mas absolutamente necessária, encontrando amparo no artigo 4º do parágrafo 10º da Lei Federal nº 12.651/2012, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.285/2021, que confere aos municípios a competência para definir faixas marginais distintas
em áreas urbanas consolidadas, desde que observados os requisitos legais. A medida atende a todos os requisitos legais, tendo sido devidamente instruída com os seguintes documentos técnicos e jurídicos, que seguem anexos à presente mensagem. Parecer da Procuradoria-Geral do Município, atestando a possibilidade jurídica da redefinição. Projeto de recuperação ambiental elaborado pela BioGS Consultoria Ambiental Limitada, contendo diagnóstico da área e medidas de recuperação ambiental. Esclarecimento técnico para a criação de lei. Parecer favorável do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, atas de 06 a 11 de maio de 2026. Ressalta-se que a redefinição da faixa marginal não implica a supressão da proteção ambiental, uma vez que a área continuará sujeita às medidas de recuperação ambiental previstas no projeto técnico, garantindo-se manutenção e funções ecológicas da APP, especialmente quanto à proteção de recursos hídricos, estabilidade do solo e conservação da biodiversidade. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto, que visa conciliar a regularidade ambiental com a realidade urbanística consolidada do município, conferindo segurança jurídica aos proprietários e promovendo o ordenamento territorial adequado. Atenciosamente, Prefeito Municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho. Projeto de Lei número 11/2026. Redefine a faixa marginal da área de preservação permanente, APP, do Córrego dos Morais, no município de Barra Bonita. Artigo 1º. Fica redefinida para 15 metros a largura da faixa marginal da área de preservação permanente, APP, do Córrego dos Morais, localizada na Avenida Papa João Paulo II, neste município, nos termos do artigo 4º do parágrafo 10º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Artigo 2º. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à recuperação ambiental da área de que trata o artigo 1º, observando o disposto no projeto técnico aprovado ou outro que venha a substituí-lo ou complementá-lo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2026. Prefeito Municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho. Só isso, né? Em discussão, com objeto de deliberação, projeto de lei número 11/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado às comissões. Este projeto vem anexo aqui, um projeto também ambiental, né, que está à disposição dos senhores vereadores para analisar durante a semana, ok? Ofício GP 255/2026. Barra Bonita, 22 de julho de 2026. Senhor Presidente, submetemos à apreciação desta egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei número 12/2026, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão administrativa de uso remunerado dos box número 1, número 7 e número 8, da Praça Aníbal Reginato, mediante prévio procedimento licitatório. A presente propositura decorre do processo administrativo número 6.608 de 2026, instaurado com a finalidade de promover a adequada utilização de bens públicos municipais e atualmente desocupados, conferindo-lhes destinação compatível com os interesses públicos. Os box, objeto de presente concessão, encontram-se localizados na orla turística do município
em área de grande relevância para o desenvolvimento turístico local, caracterizada pelo intenso fluxo de moradores e visitantes ao longo de todo o ano. Sua adequada ocupação contribuirá para a valorização do patrimônio público, o fortalecimento da atividade turística, a geração de emprego e renda e a ampliação da oferta de serviços destinados à população e aos turistas. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Turismo manifestou-se favoravelmente à concessão administrativa dos referidos espaços, ressaltando que a sua destinação deve privilegiar atividades compatíveis com a vocação turística da Praça Aníbal Reginato, como bares, restaurantes, cafeterias, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, ou outras atividades que promovam o incremento do turismo e atendam ao interesse público. Da mesma forma, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação destacou que a ocupação dos imóveis fomentará a atividade econômica local, incentivará o empreendedorismo e a livre iniciativa, promoverá a geração de empregos diretos e indiretos, ampliará a oferta de produtos e serviços e evitará a subutilização de patrimônio público apto à exploração econômica. Sob o aspecto jurídico, a matéria observa as disposições da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sendo a concessão administrativa de uso condicionada à prévia autorização legislativa, à avaliação dos imóveis e à realização de procedimentos licitatórios, assegurando a observância dos princípios que regem a administração pública. O projeto contempla ainda regra destinada a assegurar a continuidade da utilização dos boxes da Praça Aníbal Reginato, permitindo que, uma vez extinta, reincindida, revogada ou encerrada a concessão de qualquer unidade, possa ser realizada nova concessão administrativa de uso, sempre mediante prévio procedimento licitatório e observada a legislação vigente. Por fim, visando conferir ampla transparência à instrução do presente projeto de lei e subsidiar a análise dessa egrégea Câmara Municipal, encaminha-se em anexo cópia integral dos processos administrativos número 6.608/2026, contendo, dentre outros documentos, as manifestações técnicas das secretarias competentes, o parecer jurídico, o relatório fotográfico dos imóveis e a avaliação realizada pela Comissão Municipal para a fixação do valor mínimo da futura concessão de uso. Diante do exposto, por se tratar de medida que promove o desenvolvimento econômico, fortalece o turismo, assegura a adequada utilização do patrimônio público e atende ao interesse público, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Manuel Fabiano Ferreira Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 12/2026. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão administrativa de uso remunerado dos boxes número 1, número 7 e número 8 da Praça Aníbal Reginato e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar concessão administrativa de uso remunerado dos boxes 1, 7 e 8, localizados na Praça Aníbal Reginato, mediante do prévio procedimento licitatório na forma da legislação vigente. Parágrafo 1º do artigo 1º. Os boxes, objeto desta lei, destinam-se à exploração de atividade comercial compatível com a finalidade turística e de interesse público da Praça Aníbal Reginato, observadas as condições estabelecidas no edital de licitação. Parágrafo 2º do artigo 1º. A concessão será formalizada por contrato administrativo, procedida de avaliação do bem e de licitação, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 2º. As condições da concessão, incluindo prazo, valor mínimo de remuneração, critérios de julgamento, obrigações da concessionária, forma de pagamento e demais regras, serão estabelecidas no respectivo edital de licitação.
Artigo 3º. Extinta, rescindida, revogada ou encerrada por qualquer motivo a concessão de uso de qualquer box localizado na Praça Aníbal Reginato, o Poder Executivo poderá promover nova concessão administrativa de uso, mediante prévio procedimento licitatório, observada a legislação vigente. Artigo 4º. É vedada a realização de obras de ampliação das unidades objeto da concessão, salvo prévia e expressa autorização do município. Artigo 5º. Serão de responsabilidade da concessionária todos os custos decorrentes da exploração da atividade, inclusive manutenção, conservação, tributos, encargos, seguros, tarifas e demais despesas relacionadas ao uso do imóvel. Artigo 6º. A concessionária não poderá: primeiro, ceder, transferir ou sublocar, total ou parcialmente, a concessão sem autorização expressa do município. Segundo, oferecer a concessão como garantia. Terceiro, dar ao imóvel destinação diversa daquela prevista no edital de contrato. Quarto, exercer atividade incompatível com o interesse público. Artigo 7º. Os recursos provenientes das concessões contribuirão receita no município. Artigo 8º. Os casos omissos e as demais condições da concessão serão disciplinados no edital de licitação e no contrato administrativo. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2026. Prefeito Municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho. Em discussão, como objeto de deliberação, projeto de lei número 12/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e também será encaminhado às comissões. Projeto de lei número 18/2026-L. Institui o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município da Estância Turística de Barra Bonita o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer, com a finalidade de incentivar as pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria e qualidade do esporte e lazer no município. Parágrafo único. A participação das empresas no programa poderá ocorrer pelas seguintes formas. Primeiro, doação de materiais esportivos. Segundo, realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos públicos sob a coordenação e fiscalização do poder público. Terceiro, reforma e ampliação das áreas para a prática de atividades esportivas, bem como nos equipamentos esportivos públicos, sob a coordenação e a fiscalização do poder público. Quarto, doação de uniformes para atender os programas e objetos esportivos do município. Quinto, realização de ações que visem fomentar o esporte e lazer. Sexto, patrocínio de participantes em eventos esportivos municipais e intermunicipais de esporte. Artigo 2º. Para a empresa que participar do programa referido nesta lei, será concedido um selo como forma de reconhecimento e incentivo às pessoas jurídicas que contribuírem para as melhorias práticas esportivas e lazer no município da Estância Turística de Barra Bonita. Artigo 3º. As empresas que receberem o selo poderão divulgar para fins promocionais e publicitários suas ações praticadas em benefício do esporte e do lazer do município da Estância Turística de Barra Bonita, exceto nos equipamentos esportivos públicos, além das restrições previstas em regulamentação própria. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei em aspectos que julgar pertinentes dentro de suas atribuições legais. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 22 de julho de 2026. Vereador Cristian Leandro Guimarães. Justificativa. A presente propositura visa instituir na Estância Turística de Barra Bonita
o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer, com o objetivo primordial de fomentar a participação ativa de pessoas jurídicas no desenvolvimento e na melhoria das condições de esporte e lazer do nosso município. É inegável que a prática esportiva e as atividades de lazer são pilares fundamentais para a promoção da saúde, do bem-estar social, da inclusão e do desenvolvimento integral de crianças, jovens, adultos e idosos. A iniciativa privada, ao se engajar com a comunidade e investir nessas áreas, não só cumpre sua função social, como também fortalece sua imagem e reputação perante a sociedade. Ao oferecer diversas formas de participação, como a doação de materiais e uniformes, a realização de obras de manutenção e reformas em equipamentos públicos, o fomento à ação específicas e os patrocínios de participantes em eventos, o programa se torna flexível e acessível a diferentes perfis de empresas, desde pequenos negócios a grandes corporações. A concessão de um selo de reconhecimento para as empresas participantes é uma forma de valorizar publicamente o seu compromisso social, incentivando a adesão de outras organizações. A possibilidade de divulgação dessas ações para fins promocionais e publicitários, dentro dos limites estabelecidos e observando a vedação em equipamentos públicos para evitar a privatização dos espaços coletivos, serve como um benefício justo e um incentivo adicional para as empresas. Destaca-se que a previsão de regulamentação pelo Poder Executivo garante a operacionalização eficiente do programa, permitindo a definição de critérios claros e transparentes para participação e fiscalização. Da mesma forma, a garantia orçamentária assegura a sustentabilidade do programa. Com esta lei, a Estância Turística de Barra Bonita poderá criar um ambiente propício para a colaboração entre o poder público e a iniciativa privada, resultando em benefícios significativos para toda a população, que terá acesso às melhores estruturas e mais oportunidades para a prática de esporte e lazer. Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta importante matéria. Ao vereador Cristian Leandro Guimarães. Em discussão, com objeto de deliberação, projeto de lei 18/2026L, do vereador Cristian Leandro Guimarães. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham pela internet, aqueles que estão presentes na casa, eu apresento esse projeto, senhor presidente, com o objetivo de valorizar, reconhecer e estimular as empresas a vir ser parceiro do esporte e lazer de Barra Bonita, do nosso município. O projeto já existe em algumas cidades, eu andei pesquisando e tem trazido aí grandes benefícios para o esporte das outras cidades, e eu acredito que também vai contribuir, vai agregar ao nosso município. Existe também a lei de incentivo ao esporte, né, que é aquela lei que as empresas participam e é abatido uma parcela no imposto de renda, mas eu vejo que tudo que vem agregar, que vem a somar, para que a gente possa melhorar o esporte do nosso município, eu acho interessante e eu acho importante. Portanto, eu peço aos nobres vereadores o voto favorável para esse projeto. Continua em discussão. A palavra, o vereador Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, pessoal que nos acompanha, internautas, eu quero cumprimentar o vereador, nosso colega Kiko, pelo projeto, Kiko, e pode contar com o meu apoio, viu? Que realmente todo incentivo que venha de qualquer parte do município, principalmente ao esporte, só vem ajudar as crianças, né, a ter uma vida mais sadia, a ter uma vida fora da droga, ter uma vida realmente diferenciada. E as empresas costumam ajudar, sim. Se nós pedirmos, posso até te ajudar nisso aí, na arrecadação e pedir também.
Da mesma forma que quando nós ganhamos, né, aquele tanque de guerra, que ficou lindo aquela praça, a reforma dele, eu pedi para algumas pessoas me ajudarem a reformar ele. E fizeram de coração, e então nós vamos fazer de coração ajudar esse projeto. Pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação com objeto de deliberação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e também será encaminhado às comissões. Projeto de Lei número 19/2026-L. Dispõe sobre a obrigatoriedade e consulta prévia às concessionárias e serviços públicos competentes antes da execução de obras ou intervenções que envolvam escavações ou perfurações no solo, no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Artigo 1º. As empresas públicas, privadas, concessionárias ou permissionárias ou prestadoras de serviço que realizarem obras ou intervenções que envolvam escavações, perfurações ou movimentação de solo em vias e logradouros públicos do município da Estância Turística de Barra Bonita deverão adotar medidas preventivas para a identificação da existência de redes subterrâneas e infraestrutura instaladas no local. Artigo 2º. Antes do início das intervenções previstas no artigo 1º, a empresa responsável deverá, sempre que houver disponibilidade de cadastro ou canal de atendimento, consultar o órgão e entidades responsáveis pelas redes existentes no local, especialmente: primeiro, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI; segundo, empresas responsáveis pela distribuição de gás canalizado; terceira, concessionárias de energia elétrica; quarto, empresas responsáveis por redes de telecomunicações; quinto, demais entidades responsáveis por infraestrutura subterrânea instalada no município. Parágrafo único. A consulta prevista neste artigo tem por finalidade prevenir danos nas redes existentes, preservar a continuidade dos serviços essenciais e garantir maior segurança à população. Artigo 3º. As empresas responsáveis pelas intervenções deverão adotar todas as medidas técnicas necessárias para evitar danos às redes subterrâneas existentes. Artigo 4º. A empresa que causar danos às redes de infraestrutura pública ou privada, em razão da intervenção realizada em adoção das medidas preventivas previstas nesta lei, ficará sujeita, primeiro, à obrigação de reparar integralmente os danos causados; segundo, ao ressarcimento dos custos decorrentes da recuperação da infraestrutura atingida; terceiro, às penalidades administrativas previstas na legislação municipal aplicável, observado o contraditório e a ampla defesa. Quinto, artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, especialmente quando os procedimentos administrativos de fiscalização, comunicação e de ocorrências e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 24 de julho de 2026. Os vereadores Cássia Bispo de Almeida, José Jairo Mesquiato, Alexandre Batista de Oliveira e o vereador Adriano Testa. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer medidas preventivas destinadas a evitar danos às redes subterrâneas de infraestrutura existentes no município da Estância Turística de Barra Bonita, especialmente aquelas relacionadas ao abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de gás, energia elétrica e telecomunicações. Tem sido frequente a ocorrência de intervenções realizadas por empresas prestadoras de serviços que, ao executarem obras envolvendo escavações ou perfurações do solo, acabam atingindo redes instaladas no subsolo, causando interrupções no fornecimento de serviços essenciais, transtornos aos moradores e prejuízo ao poder público e à população. A ausência de consulta prévia aos cadastros existentes e a falta de planejamento adequado podem ocasionar rompimento de tubulações, vazamentos,
interrupções de serviços, necessidade de reparos emergenciais e utilização de recursos públicos para solucionar problemas decorrentes de intervenções realizadas por terceiros. A presente proposta busca estabelecer uma medida preventiva, determinando que as empresas responsáveis por obras adotem procedimentos de verificação antes do início dos trabalhos, sem interferir na competência dos órgãos reguladores e outra prestação de serviços públicos concedidos. A matéria encontra fundamento na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e para promover o adequado ordenamento urbano, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 8º da Constituição Federal, além de se relacionar à proteção do patrimônio público, à segurança da população e à continuidade dos serviços essenciais. Ressalta-se que o projeto não impede a realização de obras e intervenções necessárias, mas apenas estabelece dever de cautela e prevenção, buscando evitar danos e garantir maior responsabilidade das empresas que atuam no território municipal. Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Os vereadores autores. Em discussão, como objeto de deliberação, projeto de lei 19/2026, de autoria dos vereadores Cássia Bispo de Almeida, Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira e José Jairo Mesquiato. Em discussão, não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado às comissões. Requerimento. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, na forma regimental, um requerimento ao excelentíssimo senhor Manuel Fabiano Ferreira Filho, prefeito municipal da Estância Turística de Barra Bonita, para que, por intermédio da Secretaria Municipal competente, responda a essa Casa Legislativa os seguintes questionamentos. Primeiro, existe atualmente empresa contratada pelo município para execução de serviços de poda e supressão de árvores nas áreas públicas? Em caso afirmativo, informe a razão social, o número de inscrição do CNPJ, o número do contrato administrativo, seu objeto, prazo da vigência e o valor de cada contratação. Informe quais são os critérios técnicos administrativos adotados para definição da ordem de atendimento das solicitações de poda e supressão de árvores formuladas pela população, bem como a quantidade de solicitações pendentes de atendimentos até a presente data. Segundo, existe atualmente empresa contratada pelo município para execução de serviços de limpeza, capinação e roçagem em vias públicas, praças, áreas verdes e demais espaços públicos? Em caso afirmativo, informe qual a razão social, o número da inscrição do CNPJ, o número do contrato administrativo, seu objeto, prazo de vigência e o valor de cada contratação. Informe também o cronograma vigente da execução dos serviços, especificando os bairros e logradouros contemplados, bem como a periodicidade prevista para a realização das atividades. Terceiro, considerando que o orçamento destinado ao Departamento Municipal de Meio Ambiente foi fixado em R$ 3.019.100 para o exercício 2025 e elevado para R$ 5.695.220 no exercício financeiro de 2026, quais fatores técnicos, administrativos e orçamentários justificaram esse expressivo aumento de aproximadamente 88,64% dos recursos destinados à pasta? 3.1. Houve a criação de novos programas, projetos, serviços públicos, convênios ou investimentos ou ampliação das atividades do Departamento de Meio Ambiente que motivassem referido incremento orçamentário? Em caso positivo, especificar cada ação, indicando seus respectivos custos. 3.2. Considerando o aumento da dotação orçamentária da pasta, informe qual o montante efetivamente gasto, até a presente data, com a aquisição de equipamentos, máquinas, ferramentas, veículos, insumos e demais materiais permanentes de consumo destinados ao Departamento de Meio Ambiente, encaminhando
relação discriminada dos bens adquiridos, respectivos fornecedores e valores. Um requerimento da vereadora Poliana Carolina Quirino. Não está o nome aqui. Discussão, requerimento da vereadora Poliana Carolina Quirino. Com a palavra, a autora. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha e a todos que nos assistem pela internet. Bom, presidente, eu estou fazendo esse requerimento devido que estamos próximos, né, às votações do orçamento, que a gente sabe que temos audiência pública, e o ano passado, ainda bem, né, que olharam para a pasta da limpeza e teve um aumento significativo nesse valor, que salta de 3 milhões aí para 5.695.000, porém a gente precisa avançar em muitas coisas, né, e sanar esse problema crônico que temos de lixo na nossa cidade, e para isso a gente precisa entender o orçamento público, também as ações que são feitas com dinheiro público para a nossa cidade. Precisamos também falar, presidente, que o departamento de limpeza é um departamento escasso, sabemos que não tem banheiro minimamente decente para os trabalhadores, né, do serviço da limpeza, sabemos que tem mulheres que varrem rua e que não tem como usar um banheiro tão caótico que nem porta tem. Sabemos também que os carros estão totalmente sucateados, ferramentas, falta de trabalho, e é muito difícil. Nós temos que organizar esse departamento para que, assim, esses trabalhadores possam prestar um serviço de qualidade. E para que a gente possa trabalhar o ano que vem, pensando nesse orçamento e também buscar recurso com parlamentares para ajudar na compra de mais caminhões, que a gente sabe que vai fazer a diferença, gostaríamos de entender esse orçamento e ver quais são as dificuldades do departamento. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fregolente. Boa noite, presidente, demais colegas, público que nos assiste. Especificamente sobre essa elevação de verba para essa pasta, na peça orçamentária votada no fim do ano passado, para 2026, foi constado que o nosso aterro sanitário estava chegando a um limite e que necessitaria de investimento nesse ano de 2026, principalmente na aquisição de mantas e outros investimentos no local, para se adequar à legislação, à CETESB, e ampliar o nosso limite de recebimento do lixo da cidade. Sei que não houve contratações novas nesse departamento e especificamente esse aumento foi realmente para atender as adequações ao aterro sanitário. É só isso. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação, o requerimento, os favoráveis permaneçam sentados, contrário que não se levantar. Rejeitado o requerimento, com os votos contrários do vereador Val Girioli, vereador Rodrigo Giraldani Maldonado, Marquinhos Moraes, vereador Carira, vereador Luiz Fregolento, vereador Alexandre de Oliveira, vereador Adriano Testa, vereadora Cássia. Favorável ao requerimento, os vereadores Claudecir Pascoal, Patrícia Barreto, vereadora autora do requerimento, Poliana Carolina Quirino, e o vereador Cristian Leandro Guimarães. Está rejeitado o requerimento. Indicação. Indicamos nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que sejam realizadas com urgência a retirada do lixo acumulado na Praça Doutor Tatinho, Praça do Museu, a aplicação de inseticida para controle de formigueiros existente no local e a instalação de lixeiras seletivas em pontos estratégicos
em toda a praça e também na orla turística. Uma indicação da vereadora Cássia Bispo de Almeida e do vereador José Jairo Mesquiato. Indicação será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada com urgência a retirada da pista de madeira danificada existente na pista do skate da Praça Paulo Bilhasse, bem como sejam providenciados o fechamento e a recuperação dos buracos abertos na área gramada do local. Uma indicação da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Indicação da vereadora Cássia Bispo de Almeida será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes, visando ao encaminhamento e a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que regulamente a circulação, o uso e a fiscalização dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no âmbito do município, estabelecendo normas sobre os locais de circulação, limites de velocidade, equipamentos de segurança, estacionamento, fiscalização e demais requisitos necessários à utilização segura desses equipamentos. Uma moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, moção de apelo da vereadora Patrícia. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, na forma regimental, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que, com a máxima urgência, determine aos departamentos competentes a adoção de todas as providências necessárias, visando a substituição integral dos atuais equipamentos semafóricos por aparelhos novos, modernos e tecnologicamente atualizados, nos seguintes cruzamentos: Avenida Pedro Meto com a Fiore Gigliotti, Avenida Pedro Meto com João Gerim, Avenida Pedro Meto com Salvador de Toledo, Rua Prudente de Moraes com a Rua Vinifrida, Rua João Gerim com a Rua Luiz Reginato e Rua Vinifrida com a Rua Major Pompeu. Uma moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, com a palavra, a autora, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, internautas que nos assistem. Senhor presidente, no dia 13/3, eu apresentei uma moção para o estudo de uma troca gradativa dos semáforos de nossa cidade. No dia 18/3, eu fiz um requerimento, junto com a vereadora Poliana, para o estudo de um levantamento sobre valores, se seria viável a gente trocar esses semáforos dentro das possibilidades. No dia 25/6, eu subi nessa tribuna relatar as falhas nas manutenções que estavam sendo feitas nos semáforos da nossa cidade. E no dia 22/7, justificando, já foi uma tragédia anunciada, né? Antes de eu continuar, Gabriel, por gentileza, você poderia passar o vídeo? Patrícia, eu vou fazer um vídeo aqui, porque acabou de acontecer um acidente. E vou fazer, depois eu vou te mandar a filmagem da câmera, tá? Ó, esse semáforo ontem parou, tá? Ontem o semáforo estava parado. Estava nessa mesma situação aqui, ó, piscando no amarelo, né? E vieram arrumar, mexeram na caixinha lá. Porém, hoje já parou de novo, tá desde cedo sem funcionar, não vieram arrumar. E não adianta arrumar também, que daqui meia hora tá do mesmo jeito. Já teve um acidente aqui, tá? Que eu vou mandar a filmagem para você.
Patrícia, acabaram de vir arrumar o semáforo, viu? Saíram daqui agora, desse instante aí, ó. Agora ficou melhor ainda, não acendendo nem o amarelo. Bom, é melhor, porque na verdade o povo vem no amarelo, né? Achando que tá amarelo pros dois, né? Soca a bota e é aí que acontece a cagada. Então, haja vista que essas manutenções estão sendo paliativas e a gente pede que eles sejam de uma vez por todas substituídos, né? Com a graça de Deus, não foi um acidente fatal, a gente não teve uma morte, mas tarde ou cedo a gente já está prevendo uma tragédia que pode acontecer um óbito. Então, eu peço para o senhor prefeito que dê atenção, porque eu acredito que segurança pública é prioridade. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, também queria deixar aqui meu voto favorável a essa moção de apelo, porque a gente vem conversando, né, Patrícia, essa situação. A gente sabe que na Avenida Dr. José Irineu Urtigosa, Avenida Industrial, faz 4, 5 anos que foram trocados e dificilmente dá problema, né? Então, às vezes o eletricista da prefeitura vai lá com o maior carinho, tentando arrumar um aparelho que sabe que na sequência vai dar problema novamente, sendo que ele poderia estar trabalhando num outro lugar aí, fazendo outros reparos em algum prédio público, né? Mas da maneira que você colocou aqui, só salva da Avenida Industrial. Os demais tem que ser feita a troca assim com equipamento novos, né? Tomara que o prefeito se sensibilize dessa situação e atenda o seu pedido, tá? Em votação, a moção de apelo. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Faz a leitura, por favor. A Câmara Municipal sai de Barra Bonita. A Câmara Municipal de Barra Bonita. Referência, moção de apelo número 188/2026, interessado do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em atenção à moção de apelo apresentado pelo vereador Alexandre Batista de Oliveira, à mesa diretora da Câmara Municipal de Barra Bonita, informo que, em atendimento à Lei Federal número 14.898/2024, a Agência Reguladora ARES PCJ editou a Resolução ARES PCJ número 592/2024, estabelecendo regras, procedimentos e critérios mínimos para aplicação de tarifa residencial social para prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no âmbito do município associados à Agência Reguladora ARES. Informo demais que o SAI está adequando o sistema operacional para até em 45 dias implante a tarifa residencial social no município de Barra Bonita, nos colocando à disposição desta colenda da Câmara dos Vereadores, atenciosamente, Superintendente Paulo Roberto Martini. À disposição dos senhores vereadores e também do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Tem outra resposta aqui. Sai a Câmara Municipal de Barra Bonita, referência à moção de apelo número 200/2026, interessada a vereadora Poliana Caroline Quirino. Em atenção à moção de apelo apresentado pela vereadora Poliana Caroline Quirino, a mesa diretora da Câmara Municipal de Barra Bonita, informo que, fato, impõe-se imediata fixação de avisos sobre a proibição de fumar nos veículos desta autarquia. Tudo conforme a determinação contida na Lei Municipal número 3.647, de 4 de julho de 2025. Assim, o diretor administrativo providenciou o documento de formalização de demanda, o FED, para aquisição de adesivos pertinentes à adequação da frota veicular à legislação municipal pertinente. Nos colocando à disposição desta colenda da Casa, Câmara de Vereadores, atenciosamente o Superintendente do SAI, Paulo Roberto Martini. Também à disposição da vereadora Poliana Caroline Quirino e os demais vereadores na Secretaria da Casa. Também o ofício da Caixa, a Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal, assunto crédito dos recursos financeiros, Orçamento Geral da União, no valor de 2.169.000, na conta vinculada no termo do compromisso operação firmado com o município de Barra Bonita, no âmbito do programa Moradia Digna, sob a gestão do Ministério da Cidade, que tem por objetivo a construção de unidades habitacionais no município da Estância Turística de Barra Bonita. À disposição dos senhores vereadores.
também aqui um convite para o dia 3/8 da Escola Professora Mariana Gonçalves Dias e a Polícia Militar. Tenho o prazer de convidar Vossa Excelência para assistir a solenidade do encerramento do PROERD, Programa Educacional da Resistência de Drogas e a Violência, à disposição para todos os vereadores na Secretaria da Casa. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra. Não tendo vereadores para o uso da palavra, passaremos para a ordem do dia, constando do seguinte: primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 38/2026, de autoria da mesa diretora, que propõe a aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita, relativa ao exercício de 2024. Parecer jurídico. Parecer jurídico. Projeto de decreto legislativo número 38/2026. Trata-se de projeto de decreto legislativo que propõe a aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita relativas ao exercício de 2024. De início, cumpre lembrar que a competência da Câmara Municipal tomar e julgar as contas do prefeito, mediante decreto legislativo, nos moldes do artigo 32 do inciso 7º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 120 do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Desta maneira, compete à Câmara Municipal proceder conforme o artigo 32 do inciso 7º da Lei Orgânica do Município, deliberando no prazo de 60 dias do recebimento das contas, observando o seguinte: a. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, o parecer deverá ser colocado na ordem do dia de cada sessão, ficando suspensos os demais projetos. C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público a fins de direito. Ante do exposto, não tendo nada a opor ao projeto desta tela, sem embargo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 22 de julho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 38/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 38/2026. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15/2026L, de autoria dos vereadores Poliana Carolina Quirino e Claudecir Pascoal, que dispõe sobre a promoção da transparência e a padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários na administração pública municipal direta, indireta e autarquia e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 15/2026L. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar, que dispõe sobre a promoção de transparência e padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários na administração pública municipal, em que pese digno e louvável o objetivo do projeto, particularmente entendo que há vício de iniciativa. Com efeito, a invasão da esfera de gestão administrativa de competência do Poder Executivo, uma vez diz respeito ao planejamento, à direção, à organização e execução dos atos do governo.
O projeto dispõe sobre critérios de avaliação e seleção, designação de servidor efetivo para acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, além de atuar como canal de comunicação para dúvidas e sugestões, conteúdos esses que equivalem à prática e de ato de administração, de modo a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Afinal, o Poder Legislativo não pode, através da lei, ocupar-se da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre, invadindo área privativa do Poder Executivo. A constitucionalidade, pelo exposto, decorre da violação da regra da separação de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável aos municípios. Artigos 5º, 47, 2º, 14º e 19º e da Constituição 144. Sem prejuízo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 6 de julho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. As comissões. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 15/2026L. Vereadores Poliana Carolina Quirino e Claudecir Pascoal. Dispõe sobre a promoção e a transparência e a padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários na administração pública municipal, direta e indireta e autárquica, e da outras providências. Parecer: o presente projeto atende a obter esta Casa Legislativa a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente Luiz Aparecido Fregolente, relator Claudecir Pascoal, membro Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. O assunto que dispõe sobre a promoção e a transparência e a padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários na administração pública municipal direta, indireta e autárquica e da outras providências. O parecer: esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pares desta edilidade. Presidente Álvaro José Valgirioli, relatora Cássia Bispo de Almeida, membro Marcos Rogério Moraes. Deu, né? Só duas. Deixa eu ver para trás. Em discussão, projeto de lei número 15/2026L. Com a palavra o vereador Luiz Fregolento. Presidente, demais colegas, diante do parecer jurídico que acabamos de ouvir aí, do nosso assessor jurídico, dando parecer de que é inconstitucional o projeto, eu, então, quero declarar meu voto contrário e convidar os colegas, então, a também reprovarem o projeto. É só isso. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Voto contrário dos vereadores Carira, Marquinhos Moraes, Rodrigo Giraldelli Maldonado, Valgirioli, Luiz Fregolente, vereadora Cássia, vereador Adriano Testa, vereador Alexandre Batista de Oliveira, favorável, vereador Claudecir, vereadora Patrícia, vereadora Poliana Carolina Quirino e vereador Cristian Leandro Guimarães. Está rejeitado o projeto de lei número 15/2026L. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 16/2025L, de autoria do vereador Alexandre Batista de Oliveira, que dispõe sobre a divulgação do planejamento e cronograma dos serviços de limpeza urbana, capinação, manutenção da iluminação pública e conservação das vias públicas no âmbito do município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 16/2026L.
Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar que dispõe sobre a divulgação do planejamento e cronograma de serviços de limpeza urbana, capinação, manutenção, iluminação pública e conservação de vias públicas no âmbito do município. A matéria sobre iniciativa por parlamentar de leis que asseguram a transparência dos atos do poder público não é pacífica. Inclusive, justamente sobre o tema do projeto desta em tela, há decisões recentes tanto no sentido da constitucionalidade quanto da inconstitucionalidade. De um lado, alguns entendem que há vício da iniciativa, pois invadiria a esfera da gestão administrativa, de competência do Poder Executivo, uma vez que diria respeito ao planejamento, à direção, à organização e execução de atos do governo. Assim, o conteúdo seria equivalente à prática de ato de administração, de modo a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. De outro lado, há quem entenda que não há vício da iniciativa, uma vez que a lei não criaria, extinguiria ou modificaria o órgão administrativo, tampouco conferiria nova atribuição aos órgãos da administração pública. Dessa maneira, o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Particularmente, acompanhado à segunda posição, em prestígio ao princípio da publicidade e dos atos administrativos. Vale lembrar que esse mesmo entendimento foi proferido ao parecer sobre o projeto de autoria da vereadora Poliana Caroline Quirino, que acrescenta dispositivos à Lei 3.300/2019 para ampliar a transparência, atualização e acessibilidade das listas de espera à saúde pública municipal. Desta forma, o projeto visa tão somente dar publicidade à população sobre os atos administrativos, sem interferência no planejamento, direção, organização e execução dos atos do governo, de modo que não há de se falar em violação à garantia constitucional e separação dos poderes. Sendo assim, pelos motivos demonstrados, entendo que o projeto de lei em questão poderá seguir a tramitação do processo legislativo para devida análise, pois, em tese, não possui vícios de inconstitucionalidade e nem de iniciativa, estando dentro das atribuições do Poder Legislativo. Quanto ao mérito, cabe aos nobres vereadores analisarem a viabilidade ou não, de vez que o plenário é soberano, sem prejuízo de entendimento contrário ao parecer. Barra Bonita, 6 de julho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto pretende obter esta Casa Legislativa a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. Esta comissão nada tem a opor quanto à sua tramitação normal e considerações dos dignos pares desta idilidade. Presidente da comissão, Álvaro José Val Girioli. Relatora, Cássia Bispo de Almeida. Membro, Marcos Rogério Moraes. Comissão Obras, Serviços Públicos e Planejamento, Solo e Ecologia. Parecer. O referido projeto segue sua tramitação normal de apreciação e votação pelo plenário, pois desta comissão nada tem a opor. Presidente da comissão, Adriano Testa. Relator, Cristian Leandro Guimarães. Membro, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Em discussão, projeto de lei 16/2026, de autoria do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 16/2026, Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17/2026, de autoria da mesa diretora que altera a lei número 3.467, de 28 de junho de 2022, que dispõe sobre a fixação da gratificação de funções conforme especifique e da outras providências.
Parecer jurídico. Projeto de lei número 17/2026-L. Trata-se de projeto de lei de autoria da mesa diretora que altera a Lei 3.467/2022, que dispõe sobre a fixação de gratificação de função no âmbito do Poder Legislativo. De início, observo que não há vício de iniciativa, considerando sua apresentação pela mesa diretora. De outro lado, os municípios são dotados de autonomia administrativa e normativa e, portanto, possuem capacidade de organizar seus próprios serviços, dispor sobre o seu funcionalismo e fixar, por lei, os seus vencimentos e vantagens. Nesse passo, os servidores públicos municipais estão regidos pelo regime seletista. Assim, não há óbice e instituição de novas vantagens, no artigo 7º do caput Constituição da República. Outro sim, a jurisprudência interativa, notória e atual do STJ, TST, atribuiu às leis municipais, em matéria trabalhista, natureza jurídica equivalente ao regulamento de empresa. Por isso, não há qualquer violação à competência legislativa privativa atribuída à União para legislar sobre direito do trabalho. No mais, o projeto visa tão somente adequar a situação apontada pelo Tribunal de Contas, que sugeriu a cessação dos pagamentos para servidores ocupantes de cargos em comissão para a composição das comissões tratadas na lei, que ora se pretende alterar. Ante o exposto, opino pela constitucionalidade da propositura, sem prejuízo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 6 de julho de 2026, Vitor Antônio Pestana, consultor jurídico. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Parecer. O presente projeto pretende obter esta Casa Legislativa autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Comissão Finanças, Orçamento e Contabilidade. Parecer. O presente projeto pretende obter desse Legislativo autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Álvaro José Val Girioli. Relator, Cássia Bispo de Almeida. Membro, Marcos Rogério Moraes. Em discussão, projeto de lei número 17/2026-L. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 17/2026-L. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, conforme inscrição, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu vi uns dados que a Secretaria do Bem-Estar Animal divulgou, que no ano de 2026 até agora já foram feitas 1.086 consultas, 337 vacinas e 940 castrações. A gente sabe que é um número bastante expressivo diante de outras cidades tão carentes que a gente vê. Isso alegra a gente, né? E eu vi um dado aqui também sobre a atuação de diligências de maus tratos. Senhor presidente, eu vejo muito carência nessa parte em atender maus tratos. Eu acho que falta muita atuação, principalmente da nossa polícia, juntamente ao Departamento do Centro de Controle de Zoonoses. Por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz um projeto aqui nessa casa, muito importante, que não tem custo nenhum ao município, que é o Disque Denúncia,
que é aquele ícone que a gente coloca no site da prefeitura, que eu já vi em várias cidades, em Itanhaém tem, algumas cidades tem, aonde a gente clica nesse ícone e relata a denúncia, né? E a gente já deu a ideia, essa denúncia pode cair diretamente ao CCZ, o CCZ levar à polícia esse boletim de ocorrência para que a gente possa atender mais esses maus tratos. Eu mesmo, eu recebo denúncia de maus tratos de segunda a segunda-feira. Eu recebo denúncia que tem cavalo solto na cidade de segunda a segunda-feira. Sábado, domingo, segunda, Patrícia, tem cavalo aqui descendo para o Espaulonce. Patrícia, tem cavalo aqui descendo sentido ao centro. Patrícia, tem cavalo aqui, vai causar um acidente. Então, senhor presidente, eu acho que falta, sim, muita carência. Por quê? Eu não sou polícia. A polícia não vai e não pode adentrar a casa da pessoa sem um boletim de ocorrência. Eu não sou veterinária para testar e laudar um animal, né, que está em maus tratos. Então, as pessoas procuram a gente por levantar essa bandeira, mas o nosso poder é limitado. Eu não posso adentrar a casa de ninguém sem uma ordem policial. Eu não posso laudar um animal se ele está em maus tratos ou não, sendo que eu não sou adequada e eu não tenho uma competência para isso, né? Então, o meu poder fica meio limitado e a gente fica, assim, de mãos atadas. E outra coisa que eu gostaria de dizer, senhor presidente, que no dia 4 de agosto agora, na terça-feira, a partir das 8 horas, no ginásio da Coab, a gente vai ter um mutirão de castração gratuita. Estão abertas as inscrições e a gente faz um apelo para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas falam: eu não castrei porque eu não tenho condição de castrar, eu não castrei porque eu não tenho baixa renda. Está aí, está aberto, não pede baixa renda, está aberto ao público para quem quiser castrar seus animais. Para deixar bem claro, castrem seus animais, porque nem a Patrícia vereadora, nem a ONG SOS Focinho Carente tem responsabilidade pela sua falta de responsabilidade de não castrar os seus animais. Ninguém é obrigado a recolher 10, 15 filhotes porque você não castrou seu animal e, se não teve condição, deixou para a rua. Essa semana a gente resgatou uma cachorrinha, que 10, 15 cães correndo atrás dela na CDHU. Inclusive, ela já está castrada. Foi um vídeo que a gente postou que deu quase 200 mil visualizações. E a gente implora para a população ter responsabilidade com seus animais. A gente sofre, a gente está na rua, focos e focos de proliferação. A gente tem que combater os focos de proliferação na rua, que eu acho que é a nossa prioridade. Inclusive, essa semana, a gente sabe que foi no mês de março que o STF colocou uma nota, né, e teve uma grande propagação agora em julho, que é obrigação dos municípios atender e socorrer os animais de rua. Se não tem algum abrigo para acolher esses animais em sofrimento e situação de rua, ele é obrigado a criar. Então, a gente deixa bem claro, vamos procurar quem tem responsabilidade. A gente está aqui para ajudar, para intermediar, para indicar um melhor caminho, mas a gente tem que responsabilizar quem tem responsabilidade. Não é as protetoras que estão sofrendo. Inclusive, a ONG está com 80 cães e está, desculpe o termo, rebolando para saber se vai ter ração hoje ou não, fazendo evento, correndo atrás, e o dinheiro não dá. Aproveitando também, assim que a gente está próximo de aprovar um orçamento no final do ano aí, pedir misericórdia do senhor prefeito, que aumente esse repasse para a ONG, não tire do que já é pouco, do que já falta, porque eu acho que é dever, não obrigação. É só isso, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para explicação pessoal, nada mais a tratar, marco a próxima sessão para o dia 3 de agosto, no horário regimental.